história com menininhas órfãs acaba comovendo a gente, né? E quem nunca se imaginou nessa situação, principalmente quando a gente é criança? Hoje eu vou falar com você sobre Jane Eyre, um livro escrito pela Charlotte Brontë, publicado em 1847. Oiê, eu sou a Manu. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho e bora conhecer essa história incrível comigo. Jane Eyre conta a história de Jane, uma jovem órfã. A história já começa com ela vivendo com sua tia e seus primos abusivos e cruéis. Dentro desse contexto, ela é muito humilhada e maltratada por esses familiares. Mas mesmo assim, a Jane mantém a sua humildade e sua honestidade. É como se ela tivesse a parte de tudo aquilo ali. E a maior parte do tempo, ela passa lendo o livro em algum canto da casa. Ao completar 10 anos, a Jane vai para um internato chamado Lowood. Lá era um lugar também muito austero e ela passa por umas situações bem ruins e desagradáveis. É um lugar onde as condições são muito severas. Só que ela acaba encontrando uma certa alegria na sua amiga, a Ellen Burns. Lá, ela acaba se tornando professora. Após 6 anos vivendo no internato, a Jane sai e vai se tornar governanta na Thornfield Hall. Lá ela conhece o Rochester, que é o dono da casa, e os dois têm uma relação muito complexa e esquisita. A Jane acaba se apaixonando por ele, porém ela descobre um segredo obscuro de Rochester e decide ir embora da mansão. Aí ela encontra abrigo com o reverendo St. John e suas irmãs, Diana e Marie. Nesse tempo, Jane acaba descobrindo que é uma parente distante deles e ela recebe uma herança significativa do seu tio que ela decide dividir com eles. O reverendo acaba tendo um certo interesse na Jane. Ele estava procurando uma esposa, né, para reafirmar os seus valores cristãos. Só que a Jane não sentia a mesma coisa por ele. A Jane começa a ouvir a voz do Rochester, como se ele estivesse chamando ela de volta para Thornfield Hall. E ela decide ir. E lá ela encontra um verdadeiro cenário de guerra. Bom, eu não vou te dar mais detalhes dessa história. Para saber o que acontece e qual que é esse segredo obscuro do Rochester, você vai ter que ler o livro. Jane Eyre foi escrito durante a Era Vitoriana, durante o reinado da Rainha Vitória, entre 1837 e 1901. Esse foi um período marcado por várias transformações sociais, econômicas e políticas na Inglaterra. Essa era se caracteriza por uma rígida estrutura de classes sociais, em que a aristocracia e a nobreza mantêm o seu poder e influência. Já a classe média está começando a ascender e ganhar um certo poder. E a classe trabalhadora, como sempre, vivia nas piores condições sociais, das condições mais precárias e trabalhando por longas jornadas de trabalho com baixos salários. Uma das principais questões da era vitoriana eram as desigualdades de gênero. As mulheres enfrentavam restrições significativas e, basicamente, o papel delas era um papel de subserviência diante dos homens. Elas eram educadas, basicamente, para se casar e cuidar da casa e da família. Esse é um aspecto que é muito presente no livro. E a personagem Jane Eyre vai contra esses padrões. Ela enfrenta isso. A saber pelo fato dela ter estudado, se tornado professora, e ela nunca aceitou muito esse papelzinho pronto do que a mulher tem que fazer. Na verdade, a Jane busca igualdade e realizações pessoais, uma coisa que era quase inimaginável naquela época. Essa personagem enfrenta essas condições que eram impostas e acaba trazendo uma visão mais progressista sobre as possibilidades e aspirações das mulheres. Charlotte Brontë nasceu em abril de 1816 em Thornton, na Inglaterra. Ela era a terceira de 6 filhos e nasceu e cresceu em uma família literária. A Charlotte é uma das 3 irmãs Brontë, que incluem também Emily e Anne. O seu pai era um reverendo. E a sua mãe, Marie, morreu muito cedo, quando ela tinha apenas 5 anos. E então, ela e suas irmãs foram enviadas para um internato. E foi dessa experiência que ela tirou o internato Lowood, presente em Jane Eyre. Após concluir a sua formação no internato, ela retornou à Inglaterra e começou a escrever romances.
Ela e suas irmãs publicaram uma coletânea de poemas sob pseudônimos masculinos, já que naquela época as mulheres não eram muito bem aceitas nesse ambiente literário. Gente, esse é absurdo, né? Elas utilizavam os pseudônimos Currer, Alice e Acton Bell. Seu primeiro romance, The Professor, foi rejeitado por vários editores, mas ela obteve sucesso publicando Jane Eyre em 1847, Shirley em 1849 e The Villette em 1853. A vida dela foi marcada por várias tragédias. O seu irmão Branwell lutou contra o alcoolismo e a dependência de drogas. Ele acabou por falecer prematuramente em 1848. No mesmo ano, as suas irmãs Emily e Anne também morreram de tuberculose. Em 1854, a Charlotte se casou, mas ela também veio a falecer prematuramente em 1855, devido a complicações de uma gravidez. A Charlotte, ela é considerada como uma das primeiras autoras feministas da Inglaterra. As suas obras são marcadas por essas questões relacionadas à igualdade de gênero, restrições sociais que são impostas às mulheres e o protagonismo feminino. Como elas viviam em um contexto em que mulheres escritoras não eram muito bem aceitas e nem muito bem vistas, Jane Eyre foi publicado inicialmente sob o pseudônimo Currer Bell. Um outro fato interessante é que a Charlotte acabou incluindo várias experiências pessoais dela na obra Jane Eyre. Ela também viveu no orfanato e trabalhou como governanta antes de se tornar escritora. Jane Eyre combina elementos de romance gótico com romance de formação. Thornfield Hall é uma mansão com vários ambientes escuros, corredores escuros, um ambiente gótico que acaba por incluir mais tensão e suspense à narrativa. Devido à sua abordagem franca de questões relacionadas à sexualidade e religião, Jane Eyre não foi muito bem aceito inicialmente e foi alvo de várias críticas e controvérsias quando foi publicado pela primeira vez. O final de Jane Eyre era para ser outro, era para ser um pouco mais trágico. Mas o editor aconselhou a Charlotte a mudar o final e dar um toque mais alegre, mais feliz. Jane Eyre foi o primeiro livro em inglês que eu li. E foi um livro que me causou muita estranheza em alguns momentos. Inicialmente, e talvez de uma forma geral, eu senti pena da Jane. Mas eu acho que essa pena ficou mais ali no início, ao ver uma criança sofrendo tanto, né? Já não bastava ela ser órfã, então ela já vivia num contexto familiar onde ela era maltratada e tudo isso acabava me fazendo sentir muita pena dela. E também lá no internato ela passou por várias situações muito ruins que te causam uma certa aflição mesmo. E aí tem um momento em que ela vai para a mansão Thornfield Hall, que tem mesmo essa atmosfera estranha ali. Você fica com aquela coisa, um sentimento de tipo, aqui parece que tem coisa esquisita, parece que tem segredos aqui dentro, e de fato existe. E o romance, né, que existe ali entre ela e o Rochester é um pouco esquisito a relação entre eles dois, e isso me causou uma certa estranheza. Mas foi muito legal ver a forma como a personagem usou, né, e teve, assim, um passado e uma infância e adolescência ruim, mas ela conseguiu superar isso. Ela era muito obstinada e ela acreditava no potencial dela mesma. E eu acho muito legal que a Jane, mesmo estando naquele contexto, ela não se dobrava não ao que era imposto para ela. Então a obra me trouxe vários desses insights, assim, nesse sentido de mulheres que superam tudo apesar de tudo. E a Jane foi isso. Por isso que eu acho que ela foi essa personagem aí que causou tanto rebuliço, né, no momento em que o livro foi publicado. E você, já leu Jane Eyre ou ficou com vontade de ler? Me conta aí nos comentários, eu vou adorar interagir com você. Ah, não esquece de deixar seu like, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.